O universo cabe em uma romã? Minha visão pessoal sobre a percepção da estrutura e da função do universo, pelo menos como percebida pelos 5 sentidos, com base na geometria euclidiana, é a seguinte. Os inícios existem em partes do universo. Há, por exemplo, o início no nascimento de uma estrela, ou de um sistema estelar, ou de uma galáxia. Este início confirma seu oposto também, sobre o fim de outra estrela, ou de um sistema estelar, ou de uma galáxia. A estes começos e fins, que sempre ocorrem segundo princípios matemáticos e leis da física, Aristóteles chamou em uma palavra de tornar-se, ou seja, o início é contínuo. Se supusermos que o universo observável está em uma romã e cortarmos a romã, abrimos a romã em 2 partes. E olhamos suas metades, as sementes no interior. As metades ou sementes são homogêneas, mas não são as mesmas, nem iguais. Entre elas, vemos um outro material da romã, que eu chamo de guarnição, cuja função é manter tudo junto, das sementes à casca da romã. A guarnição, que não passa da gravidade, agrupando os sistemas materiais do universo, pode ser observada ligando todas as sementes da romã, em formações densas ou escassas, ordenando o funcionamento ao ligar todas as sementes. Além de funcionar como guarnição, é também o inspetor, que, com velocidade infinita, controla o comportamento de cada semente, assim como o da romã, que floresce numa árvore, e como uma flor pequena, transforma-se numa fruta que aos poucos amadurece e acaba em nosso estômago. Mas a romanceira tem outras romãs também, algumas pequenas e outras grandes. Eu penso também que, além da romanceira em meu jardim, há outros jardins, muitos jardins no mundo que têm romanceiras. E isso não é tudo. As romanceiras nascem, ficam cobertas de frutas que decoram nossas mesas e em algum ponto morrem, deixando para trás delas novas árvores plantadas por jardineiros. E há um outro ponto que cria uma complicação na total percepção do homem das romãs do mundo. Nenhuma romanceira é igual a outra romanceira. Nenhuma romã é igual a outra romã. E a romanceira, como espécie, está sujeita à lei da variedade, com alterações incontáveis. Com o resultado que, quando comemos uma romã, pensamos que estamos comendo a mesma romã que comemos ontem, sem que possamos imaginar e mensurar sua variedade limitada, como fruta e como árvore que cresce em determinados países no planeta. Esta é a ilusão em nossa percepção do universo. Pensar que a semente de uma romã, de uma única árvore, ter sido gerada de uma explosão poderosa que ocorreu quando uma flor vermelha desabrochou na árvore para transformar-se na semente dentro da romã em que vivemos hoje. Dentro do observatório da semente da romã, tentamos ver se podemos imaginar através de equações quantas romãs em quantas árvores existem no universo. Não percebemos que no universo as equações prevalecem, mas o universo não é as equações. O homem contemporâneo conhece e usa números, mas ignora seu conteúdo e a extensão deste conteúdo. O professor Hawking, em seu livro O Universo em uma Casca de Nós, diz que se as estrelas sempre estiveram no seu lugar, como é que de repente começaram a cintilar há bilhões de anos? E quem é que acendeu sua luz de tal maneira que a luz de algumas estrelas alcançou a Terra e a luz de outras ainda estão se aproximando? Isto pode ser explicado por equações?
Se supusermos que a Romã não é um universo de galáxias, mas nosso próprio corpo, nosso corpo universal, sobre o qual pouco sabemos, chegaremos às mesmas medidas, às mesmas equações, às mesmas conclusões sobre o universo de galáxias. Os sistemas mais complicados que o homem contemporâneo tem sob o microscópio é o seu próprio corpo. Somos totalmente incapazes em dar uma explicação científica sobre a origem da vida. Alguns cientistas supõem que há 3 ou 4 bilhões de anos o DNA já tinha surgido. O DNA é a base de toda forma de vida na Terra. Muitos acreditam que o DNA evoluiu ao nível da informação com o passar do tempo. Isto é um engano. A Romã, com a Romã universal do DNA do homem, sempre existiu. As florestas de romãs, com o DNA de cada organismo em nossos mundos conhecidos e desconhecidos, sempre existiram. Nosso pensamento no nível terrestre em que vivemos, com sua percepção euclidiana da Terra e do cosmos, não pode possivelmente imaginar que a Romã do universo é equivalente à Romã do corpo humano, que é também equivalente à Romã de um animal, pássaro, árvore ou planta. A enorme dimensão de cada ser, ou cada fenômeno no microcosmo e no macrocosmo, estão dentro da Romã fictícia da romanceira da vida. Todas as coisas cabem no ser único, e ele cabe em todas as coisas, e juntos apreciam a continuidade da vida eterna, pois cada forma do universo tem a continuidade em seu interior. Síndrome Titanic. Se devo dizer algo sobre como me sinto ao descrever minhas experiências, acredito que sou um indivíduo profundamente religioso. Desde que era criança, procurei Deus em cada manifestação da natureza e da vida humana. A adoração de Deus no domínio da igreja conduziu-me muitas vezes ao êxtase, e as formas dos santos nas paredes das igrejas sempre foram para mim forças ativas que ajudaram a intensidade da ascensão de minha alma às esferas celestiais. Hoje, alimentado pelas experiências sagradas na igreja, assim como pelo conhecimento do universo, sinto que em minha mente 2 forças dominantes coexistem em completa harmonia: religião e ciência. Minha adoração a Deus não se manifesta só na igreja do bairro. Manifesta-se principalmente no templo do universo. Com o passar do tempo, as formas de santos nos afrescos das igrejas identificaram-se com as formas dos sábios do antigo mundo grego. Meu pensamento, sozinho, santificou Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras e todos os grandes mestres da antiga filosofia grega. Sem querer, igualei as embarcações sagradas do altar da igreja às embarcações sagradas da natureza. As árvores, flores, animais, os pássaros no céu, terra e mar, todas as obras da criação são em todo momento as embarcações sagradas da função da natureza no templo infinito do Ser Supremo, no altar do conhecimento. Evoluindo do conhecimento à compreensão, eu senti que o Deus do Velho Testamento, que amou alguns e odiou outros, era minúsculo diante do valor ilimitado do Deus que a ciência definiu em minha mente e alma. Eu me pergunto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi interpretado só pelos santos que fundaram o sacerdócio na Terra? Ou talvez hoje a presença de Cristo na Terra, sua palavra, seus milagres, sua sagrada paixão, sua morte, sua vitória em Hades e sua ressurreição triunfante cubram todo o espectro de leis e ciências,
para que o homem possa finalmente investigar, filosófica e cientificamente, a identidade universal do Filho, sua relação com o Pai e com o Todo-Poderoso Espírito Santo, e a substantificação do Filho como homem, para a salvação do próprio homem pelo Filho. A grande pergunta que me tortura é por que a ciência e a religião estão em constante conflito. Pode a ciência, preocupada com o avanço da pesquisa e da tecnologia, sobreviver sem a ética pregada pela religião? Pode a religião cultivar a ética do indivíduo em um mundo sem conhecimento científico? Certamente não. Portanto, estas duas forças superiores devem ser limitadas para o homem confrontar os grandes desafios que se impõem à sua sobrevivência e sua coexistência com o planeta. Se acreditarmos verdadeiramente que o universo é eterno, devemos aceitar que o berço de sua inteligência, a Terra, é imortal. Se a Terra for imortal, então tem dentro de si o mecanismo de autodefesa contra seu grande inimigo, o homem. E sempre que a humanidade maltrata a natureza e chega ao fundo da decadência moral, os mecanismos estruturais que mantêm a Terra viva ficam em perigo. Mas quando sua relação harmoniosa com o Sol e os planetas de nosso sistema, sua atmosfera maravilhosa, sua riqueza vegetal e animal, seu esplendor e beleza aproximam-se do limiar da medida inversa, então a Terra põe o homem cara a cara com sua fúria justa. Através da dinâmica universal e a tendência endógena da natureza de se preservar com terremotos e a ira do mar, da terra e do ar, assim como com a colaboração cósmica com meteoros e cometas que caem do céu, ela devolve o homem ao período de sua atividade original, como o habitante primitivo de sua crosta. Hoje, uma entre 6 pessoas do planeta vai dormir com fome. As commodities do progresso não chegam nem à metade da população da Terra. As commodities da natureza e da tecnologia produzidas na Terra representam 75% dos bens consumidos por 20% de privilegiados. Enquanto todos os desprivilegiados restantes se esforçam para sobreviver com os 25% restantes. Sem trabalho, saúde e educação, você não pode se considerar um cidadão deste planeta. Por outro lado, sem justiça e moralidade, você não pode se considerar um ser humano deste planeta. Portanto, um objetivo básico das pessoas do planeta Terra é que os cidadãos vivam como seres humanos e que os seres humanos vivam como cidadãos, e que o esforço para o progresso e a justiça possa criar novas formas de produção e consumo, e que um novo modelo da classe econômica internacional assegure a prosperidade das sociedades do mundo ainda a ser criadas. O
O cidadão contemporâneo de cada país no mundo deve compreender que, se a autoridade global de multinacionais e a instituição da Bolsa de Valores não lutarem para se ajustar aos valores da religião cristã e à moderação dos antigos gregos para a proteção dos bons e nobres que se aplicam à proteção de nosso próprio planeta, o planeta mostrará suas garras. Nossa história ensina que, enquanto as civilizações deste mundo são luzes que se acendem e se apagam no período de milhões de anos, e o progresso vem e vai, o planeta Terra continua a girar como sempre, ligado indissoluvelmente à carruagem de nosso sistema solar. Nossa história fala também de catástrofes bíblicas, em que o fogo e a água, que eram forças benevolentes, transformaram-se em forças de privação e morte. Povos e civilizações são enterrados num solo que já foram oceanos, e oceanos que já foram solo. O planeta Terra tem seu próprio relógio. Protege o homem até o homem escutar as batidas do relógio planetário e agir com moderação. Caso contrário, engole-o se ele exagerar e o planeta fica em perigo. O planeta Terra tem conhecimento, tem uma alma, uma natureza indestrutível e imortal. Em um dos discursos na Academia de Atenas, o professor Burodemos falou da Síndrome do Titanic. O homem contemporâneo fica tomado pelo luxo e extravagância, do navio da prosperidade, da riqueza ilegal e do lucro fácil. Destrói descaradamente as florestas para fazer papel, polui a atmosfera, desprezando o colapso dos sistemas ecológicos da Terra, que, infelizmente, no primeiro século do terceiro milênio, conduzirão o luxuoso Titanic, que é guiado pelos centros de comando, ao abismo de um naufrágio desastroso, extinguindo outra vez a luz da civilização no planeta Terra. Quem desafiar a isso estará iludido. Quem pensar que o mal é eterno, sofre da síndrome do Titanic. Quem pensar que os testes nucleares e os preparativos para um holocausto nuclear, a ser iniciado por quem se irritar primeiro, não faz subir a febre da mãe Gaia, está vivendo em ilusão total. Nosso planeta enviou uma mensagem aos viajantes do Discovery em agosto de 1995, que o fim do prazo está se aproximando rápido para que o homem tenha esperança de que a Terra possa coexistir com ele. A adormecida Atlântida outra vez abriu os olhos. O divórcio entre a Terra e o homem está sendo preparado no Departamento Legal do Universo. E se pudéssemos ver as causas desse divórcio, ficaríamos perplexos com o fato de ainda existirmos. Desde 1972, a Terra perdeu um total de 260 milhões de hectares de floresta, uma área maior que a metade dos Estados Unidos ou toda a Europa. 140 milhões de hectares de terra cultivável viraram deserto. As florestas perdidas eram pulmões que absorviam o dióxido de carbono na atmosfera e fonte de produção de oxigênio puro. Isto contribui hoje para o deplorável fenômeno estufa.
Quando a população da Terra era de 1,63 bilhões e que hoje ultrapassa 6 bilhões, os fazendeiros perderam, ao mesmo tempo, nas últimas 4 décadas, 540 milhões de toneladas de terra produtiva, resultado em desigualdade social e trabalhista, e o fim da produtividade da terra. As milhares de espécies de plantas e animais que existiam em 1972 hoje desapareceram. Isto significa desequilíbrio biológico e, em maior grau, desordem da função genética do ecossistema. O consumo diário de calorias de cada pessoa do período pré-histórico, durante a grande revolução agrícola, era menos de 80 milhões, para toda a energia e as necessidades de vida dos povos da Terra. Hoje, na Babel bíblica da desigualdade social, nos países subdesenvolvidos, o consumo de calorias está entre 8.000 e 1.500 por pessoa diariamente. Enquanto que na Europa e nos Estados Unidos é de 160 a 240 mil calorias diárias por pessoa. A miséria do terceiro mundo e a prosperidade imensurável do privilegiado mundo ocidental nunca mostrou uma desigualdade tão grande. Vivemos numa época verdadeiramente fascinante. É certo que o Titanic partiu do porto da história do planeta Terra para sua grande viagem. Sua tripulação é a prosperidade desmedida, o lucro imensurável e fraudulento. A ciência das armas, a guerra, a tecnologia nuclear, o desprezo por Deus e a traição à natureza. De volta ao cais do porto da justiça, da moralidade, da educação, do comedimento e do respeito para com o indivíduo, todos os grandes valores acenam a bandeira do adeus. E quando, no fundo do mar, encontrarmos a imagem extinta da luxuosa nave, que está para se chocar contra o iceberg do excesso do homem, então terra e mar, água e fogo reviverão a queda da Atlântida perdida. No programa de Deus, a Gaia irá prosseguir, ao passo que as civilizações do mundo são periódicas. O Titanic afundará no abismo da punição, quando os valores de volta ao porto extinguirão a luz da civilização, esperando uma mensagem do Criador de todas as coisas para acendê-la uma vez mais, em algum momento no futuro. O fim para um novo começo. A finalidade deste trabalho é demonstrar que o universo e o homem são duas forças equivalentes, que têm dentro de si a propriedade da interdependência e que explicam não só o que são matéria e espírito, mas também por que existem. Uma outra finalidade deste trabalho é demonstrar que não existe um início do universo com uma explosão improvável no mundo do nada. O lindo ambiente da Terra e do universo é tão perfeito, íntegro e completo, que acho que não há pensamento mais profano do que o de que este mundo acabará algum dia, porque, de acordo com alguns, ele teve um início. Pelo contrário, a decadência humana conduzirá as sociedades das nações ao esquecimento das catástrofes naturais que permitirão ao planeta Terra ser eterno. O maior dever do filósofo, do investigador e do cientista é de escalar a escada do conhecimento e do alto do conhecimento identificar o milagre da criação com o semblante de Deus.
Feche os olhos e volte seu pensamento eterno para um processo para fora de sua janela. Voe sobre seu bairro, sobre a Terra, sobre o sistema solar, sobre nossa galáxia, espaço ilimitado, o infinito universo. Deixe sua alma levá-lo ao mundo dos eternos arquétipos, onde a matéria do universo é absorvida pelo espírito, onde seu corpo material se transforma em luz. Onde o agora é o sempre. Onde as sombras que perturbam nossa vida terrestre experimentam a redenção e tudo à nossa volta brilha no espelho infinito da eternidade. Devote-se ao paraíso arquetípico dos Campos Elíseos, que é a finalidade absoluta de nossa existência. É a razão pela qual viemos a este mundo, para servir ao homem, à natureza e a Deus com amor. E nunca se esqueça de que quando viajar para as profundezas infinitas do universo, em busca das fontes da luz cósmica, você não faz nada mais do que viajar às profundezas de si mesmo, onde os cruzamentos dos sóis são as ideias vivas do bem. E o paraíso é a luz eterna de nossa alma, que está indissoluvelmente ligada à alma do universo.